pessoal, vamos comentar um pouquinho hoje sobre coleta de amostras para envio para laboratório. A gente não vai ensinar vocês a coletar amostras, mas a gente vai falar das estratégias de coleta e envio e os procedimentos adequados para esse envio, tá? Uma das grandes justificativas para a gente fazer coleta de amostras é fazer o diagnóstico de doenças, fazer a confirmação, né? Então, muitas das vezes, só o exame clínico, só as informações epidemiológicas, de anamnese, elas não são suficientes. Então, a gente precisa lançar mão dessa estratégia, dessa ferramenta, que é o diagnóstico laboratorial. Então, uma das principais funções da coleta de material é a detecção das doenças, né? E uma das principais funções, né? Um dos principais motivos para a gente fazer a detecção das doenças é fazer a vigilância epidemiológica das doenças. Então a gente, claro, pode fazer o diagnóstico individual, né? Do paciente, daquilo que está acontecendo com o paciente, principalmente quando a gente fala de clínica de pequenos animais, mas na clínica de grandes, na clínica de animais de produção, a gente vai trabalhar com doenças de rebanho, né? Então muitas dessas doenças, não só na clínica de pequenos quanto na de grandes, elas são zoonóticas ou são de interesse sanitário animal. Então a gente tem que identificar esse agente e notificar a autoridade sanitária, seja ela sanitária humana ou sanitária animal. Então a vigilância das doenças ela é bastante importante. E a gente tem basicamente dois tipos de vigilância, aquilo que a gente chama de vigilância ativa, quando a gente vai à busca da informação, a gente vai ao rebanho fazer uma sorologia para detectar a presença de anticorpos, a gente vai ao rebanho coletar amostras para fazer a identificação de agentes. Então, é aquilo que a gente chama de vigilância ativa, a gente vai à busca da informação. E existe o outro tipo de vigilância que é a passiva, né? Que a autoridade sanitária, ela recebe a informação do meio, ela recebe a informação do sistema, da atenção veterinária. Então, um laboratório faz o diagnóstico, isola um agente, detecta anticorpos, o laboratório ele notifica a autoridade sanitária. O médico veterinário ele identifica uma doença ou ele tem a suspeita de uma doença, né? A gente tem que lembrar da instrução normativa número 50, que a gente falou das doenças de notificação obrigatória, lá na nossa primeira aula, né? Então essa vigilância passiva é quando os serviços veterinários oficiais, eles recebem a informação, então normalmente através de uma notificação, né? E essas amostras que são coletadas tanto de forma ativa quanto do sistema de investigação natural, que é o dia a dia do médico veterinário, né, que se enquadra na vigilância passiva, para todas essas situações a gente vai precisar do diagnóstico laboratorial, né? Então a gente precisa da atuação de laboratório. Só que laboratório a gente não tem em todo lugar. Então, para um conjunto de doenças, principalmente dos animais de produção, o Ministério da Agricultura ele organizou uma rede nacional de laboratórios, aonde laboratórios privados vão fazer o diagnóstico, vão executar técnicas laboratoriais para fazer o diagnóstico daquelas doenças de vigilância oficial do Ministério da Agricultura. E aí a gente tem aqueles exemplos, né? Laboratórios
não só públicos quanto privados, que fazem diagnóstico de AIE, de mormo, de brucelose, de tuberculose, de doenças da produção avícola, doenças da produção suinícola. Então nós temos distribuídos em todo o território nacional um conjunto grande de laboratórios particulares e também públicos, né, que vão suprir a necessidade do sistema produtivo para a realização de diagnósticos, né, para a detecção das doenças. Com relação a pequenos animais, não existe uma rede oficial. Existem inúmeros laboratórios distribuídos em todo o território nacional e que fazem essas análises laboratoriais para o diagnóstico. Então, bem por demanda, né? Existem regiões do interior do Brasil muito carentes, né? de laboratórios, e às vezes laboratórios demais concentrados nas capitais dos estados, né? Então, existem vários colegas que notificam, que reclamam a respeito da falta de um laboratório de análise clínica ou de um laboratório de investigação de doenças distribuídos no interior dos estados. O diagnóstico laboratorial, ele não é barato, né? E muitas vezes ele não é tão simples nem rápido de ser executado, né? Então, o clínico ele tem que ter um propósito definido ao enviar uma amostra. Lembrando que essas investigações de casos individuais somente têm valor para responder perguntas específicas. Então, quando você faz a coleta de material numa clínica de pequenos, você está tentando responder questões específicas a respeito do que está acontecendo ali com aquele animal, né? Então, a partir do momento que você faz essa coleta, que você faz a investigação, que você chega a um resultado, né, muitas ações elas são desencadeadas ali. Tem a necessidade de fazer o desencadeamento de ações. Primeiro é o tratamento, né, quando houver tratamento. Então, fazer o protocolo medicamentoso. A outra coisa são as ações sanitárias que devem ser necessárias ali, como isolamento do animal no caso de doenças infecciosas, né? E, como eu falei, o tratamento em casos de infecções provocadas, né, pelos mais diferentes tipos de micro-organismos. Então, essa coleta de material, colheita ou coleta de material, ela é muito importante. Porque, então, essa coleta de material, ela precisa ser feita de forma bastante inteligente. Não é a simples coleta, é a motivação dessa coleta. Então, nós precisamos ter o conhecimento clínico, o conhecimento do próprio procedimento laboratorial e o conhecimento epidemiológico a respeito da doença. Então, praticamente, nós temos que fazer um raciocínio, né, de 3 profissionais diferentes, né? O raciocínio clínico, para a gente avaliar a doença, avaliar os sintomas, avaliar a evolução e coletar o material adequado, né? O conhecimento do laboratorista ou das técnicas laboratoriais que vão ser executadas para a gente coletar a amostra ideal, enviar de forma adequada e garantir a preservação da amostra, né? E, claro, a estratégia de coleta. Quando coletar, quantas amostras coletar, de que animais coletar. Então a gente sempre vai ter que se utilizar de um conjunto de conhecimentos de diferentes áreas para a gente fazer a adequada coleta
né? Então a motivação adequada, coletar a melhor amostra, né? E os números, né, adequados de amostras para envio ao laboratório, para responder a nossa dúvida, o nosso questionamento, não importa se for de um caso individual ou se for de uma doença de rebanho. Então, quais são os principais motivos dessa colheita de material? Primeiro, a investigação, uma investigação epidemiológica, por exemplo. Em animais de rebanho, né, a gente fala bastante de animais de rebanho, porque sempre quando a gente fala de animais de produção, a gente está falando de um procedimento mais complexo. A investigação da doença, de uma doença de rebanho, ela é um pouco mais complexa do que de um caso individual de uma clínica veterinária, né? Então, por exemplo, a investigação epidemiológica, a suspeita de ocorrência de uma doença numa propriedade, a confirmação dessa doença em um local e o acompanhamento desses focos, né? Ações de vigilância epidemiológica, estudos, levantamentos de doenças, levantamentos de não só de doenças, mas de cobertura vacinal, né? Fazer a avaliação do ingresso de animais sem a devida documentação sanitária. A gente sempre fala que uma guia de trânsito animal ela tem que vir acompanhada sempre de um atestado sanitário, né, adequado àquela espécie, né? Então, a gente consegue, através dessa coleta e da investigação dessa amostra, a gente consegue chegar a essas respostas específicas que a gente está querendo responder, né? Fazer o controle de propriedades certificadas. Nós ainda temos a figura não só de propriedades, mas de zonas livres, por exemplo, né? Então nós temos o item 4 aqui, a liberação de trânsito para ingresso de animais em zonas livres. Então primeiro até a caracterização dessa zona como uma zona livre. Avaliar se os animais ali eles estão adequadamente imunizados, então através da detecção de anticorpos nesses rebanhos ou a detecção de circulação de micro-organismos nesses rebanhos, né? Então fazendo a certificação de um estado ou de uma zona, de um país inteiro como livre de alguma doença, né? Então, por exemplo, no caso aqui, o Rio de Janeiro, livre de febre aftosa com vacinação. Em breve nós estaremos já retirando a vacinação. Nós somos livres de peste suína clássica, livre de Newcastle, livre de influenza aviária. Tudo isso adequadamente avaliado e comprovado através dos levantamentos epidemiológicos, como a gente citou nos primeiros itens, nos primeiros exemplos. Quais são os princípios básicos da coleta e do envio de amostra para o laboratório? A gente tem que lembrar que nenhum laboratório, mesmo com boa metodologia, né, bons equipamentos, bons profissionais e laboratórios muito eficientes no trabalho que eles executam, eles vão oferecer resultados satisfatórios de amostras se essas amostras forem obtidas ou encaminhadas de forma inadequada. Sabe aquela amostra de sangue, né, que a gente precisa enviar para o laboratório de análise clínica, que precisa ter 3 ml e na verdade a gente consegue coletar meio ml e envia da mesma forma? Sabe aquela amostra de sangue que hemoliza? Sabe aquela amostra de sangue que ela foi obtida algumas horas depois da alimentação do animal, então ela está cheia de gordura? Então, assim, são amostras inadequadas. Então, o laboratório, mesmo que seja um excelente laboratório, ele não consegue prover um resultado satisfatório, confiável, se a amostra foi obtida de forma inadequada. Se a amostra foi encaminhada, foi conservada e encaminhada de forma inadequada. Então o laboratório não faz milagre.
Hoje, os laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários que fazem diagnóstico de doença de animais de produção, eles têm procedimentos internos que eles negam a recepção de determinadas amostras que não garantam um bom resultado laboratorial. Então, amostras hemolizadas são rejeitadas, amostras abaixo do volume mínimo são rejeitadas, amostras com aparência, né, caracterizada como amostras que tiveram alteração no seu conteúdo, alteração devido à temperatura ou à falta de conservação, essas amostras elas são rejeitadas. Então a gente está falando de análises laboratoriais que vão definir se o animal ele vai viver ou ele vai ser eliminado do rebanho. Quando a gente fala de doenças cujo resultado positivo numa amostra deflagra uma ação sanitária oficial, né, de saneamento de rebanho, de eutanásia do animal. Então, para a segurança não só do laboratório, mas para a segurança do próprio veterinário e do produtor que está enviando aquela amostra, o laboratório não recebe amostras, ele rejeita amostras que foram colhidas, armazenadas, encaminhadas de forma inadequada. Tá? Então isso é um procedimento de segurança do laboratório. Então os resultados eles devem ser discutidos de modo conciso com o veterinário para esclarecimentos, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes, o laboratório, o resultado laboratorial, ele não emite opinião, não deve ter uma opinião ali. Então, o laboratório vai relatar o que foi encontrado naquela amostra, e aquilo que foi encontrado na amostra tem que passar por uma interpretação do médico veterinário responsável, porque ele está acompanhando o caso, ele está observando os sintomas dos animais, ele está acompanhando a evolução clínica daquele animal ou daqueles animais. Então, todo resultado laboratorial, ele necessita da interpretação do profissional veterinário para efetivamente dizer o que está acontecendo com aquele ou com aqueles animais. Então, falhas na execução do diagnóstico laboratorial, devido à má qualidade da amostra, elas refletem adversamente tanto para o laboratório quanto para o veterinário, né? Então, por isso que é muito importante fazer uma adequada coleta de material e envio dessas amostras para o laboratório, justamente para evitar quaisquer adversidade na execução do procedimento laboratorial para o diagnóstico daquela situação, né? Cuidados gerais. Uma coisa importante, um fator importante é o tempo, né? O tempo deve ser considerado. A amostra deve ser enviada o mais rápido possível ao laboratório. Algumas amostras, mesmo sendo acondicionadas em gelo, né, de forma adequada e etc., elas podem passar por algum tipo de deterioração. Por exemplo, o vírus da encefalomielite equina, ele, mesmo sob congelamento, enviando amostras de encéfalo congeladas, esse vírus ele se degrada em 24 horas. Então, se a amostra chegar mais do que 24 horas depois no laboratório, não será possível isolar o vírus daquela amostra. Então, para cada tipo de amostra, para cada tipo de material, para cada tipo de agente microbiano que a gente suspeita que esteja presente ali naquele caso, naquela amostra, né,
a gente vai depender de um tempo adequado entre a colheita e o processamento dessa amostra, né? A gente tem que levar em consideração também que a gente não pode ter dúvida, o médico veterinário não pode ter dúvida. Enviar a amostra de sangue para um laboratório de análise clínica é uma coisa automática, todo mundo faz a toda hora, né? Então não tem, é trivial, não tem muita dificuldade. Agora, quando você está investigando uma doença infecciosa, que você não tem não tem muito conhecimento, porque a gente não faz isso todo dia, né? Então, se a gente tem dúvidas sobre o que coletar, como embalar, como enviar, a gente tem que entrar em contato com o laboratório, né? Muitas vezes a gente envia sangue e o laboratório não processa sangue, ele processa amostras de biópsia, ou vice-versa, é um exemplo aqui que eu estou dando. Então, às vezes o laboratório ele trabalha com um tipo de amostra, né, que vai ser adequado para o equipamento, para a técnica que ele vai executar para diagnóstico, ele precisa de uma amostra específica. Se a gente não enviar a amostra específica, ele não vai conseguir rodar a amostra. Então, por isso que é importante a gente entrar em contato com o laboratório para levantar essas informações do que coletar, qual volume coletar, como embalar, como enviar, tempo adequado, as informações que são necessárias para o envio, tá? Então a gente não pode deixar, a gente não pode errar no envio da amostra. Às vezes nós temos uma única oportunidade de enviar uma amostra, porque logo depois o paciente pode vir a morrer, né? Então, se a gente está falando de animais de rebanho, se a gente tem um único animal que está apresentando o problema, a gente precisa dar uma resposta para o proprietário, né? Porque aquela doença ela pode ser uma ocorrência única, ela pode ser uma primeira ocorrência de um surto, então a gente precisa ter todo o cuidado para diagnosticar, né, para confirmar o que está acontecendo ali com aqueles animais, tá? E a mesma coisa, claro, na clínica de pequenos. Se o animal ele está doente e a gente precisa do resultado laboratorial para prescrever, para elaborar a estratégia medicamentosa, né, a gente não pode errar no envio da amostra, né? Então, quando a gente fala de envio de amostras para laboratório, claro, a gente pode enviar inúmeros tipos de amostras para pesquisa de diferentes patógenos, desde de exames bacteriológicos, virológicos, então os microbiológicos, exames histopatológicos, exames hematológicos, parasitológicos e toxicológicos. A gente tem aí uma gama muito grande de técnicas laboratoriais que a gente vai utilizar para a investigação daquele caso. Então, em certas doenças, a determinação da presença do micro-organismo confirma o diagnóstico. Então, a gente vai, claro, a técnica direta, né? A gente vai identificar o patógeno ali, ótimo, confirmou, não vai deixar margem de dúvida. Só que em outras, esses resultados microbiológicos somente serão interpretados com a ajuda dos resultados clínicos epidemiológicos, como a gente citou, né? Então, às vezes, a gente está observando ali, né, tem o resultado de um micro-organismo que, às vezes, ele pode ser considerado como patogênico, ele pode ser um oportunista, né?
Então, a simples detecção desse agente não significa que é ele que está provocando a doença. Então a gente precisa fazer a interpretação do que está acontecendo ali para saber se esse agente ele é o responsável ou não por aquilo que está acontecendo na propriedade. Então os resultados positivos devem incluir não só isolamento ou a demonstração da presença de anticorpos, né? Então, a quantidade de micro-organismos em um paciente está geralmente em seu ponto mais alto no momento do aparecimento dos sintomas, né? Então, a gente sempre fala que sintoma, né, na verdade, ele vai aparecer quando o organismo ele não consegue mais compensar as alterações fisiológicas provocadas pela multiplicação daquele micro-organismo ali naquele sistema. Então, quando a gente tem micro-organismo em quantidade suficiente para alterar o funcionamento daquele órgão, né, então a gente vai ter ali a quantidade de micro-organismos no seu ponto, não vou dizer no seu ponto máximo, porque está iniciando sintomas, né? Então, a partir dali para frente, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande desses micro-organismos, né? Então, a gente diz que a doença ela aparece quando existe uma alta concentração de micro-organismos agindo nos tecidos, né? E logo em seguida, por volta de 7 a 10 dias depois, a gente já vai ter a produção de anticorpos. E aí uma consequência da presença desse micro-organismo é a produção de anticorpos, onde a gente vai primeiro detectar IgM, né, aquelas macromoléculas, e ao longo do tempo a gente vai começar a observar a transformação dessa IgM em IgGs, em imunoglobulinas específicas, né? Muitas vezes a gente está falando de uma doença, por exemplo, que o animal ele está vacinado. Então ele tem anticorpos e as técnicas diagnósticas às vezes não diferenciam anticorpos da infecção daqueles anticorpos da imunização. Então às vezes a gente tem que fazer uma titulação pareada para até identificar se a gente está encontrando ali IgM ou IgG, ou muitas vezes fazer uma sorologia pareada para titular esses anticorpos, para saber se, por exemplo, numa vacinação, se a gente vai ter ali o aumento no título de anticorpos. Então, assim, a coleta de amostras, ela não serve só para detectar a doença, ela tem inúmeras finalidades, inclusive avaliar a condição imunitária de um animal, né? Então aqui, como exemplo, a gente tem o exemplo da evolução da febre aftosa em um animal. Então, aqui embaixo a gente vê os dias de evolução. Então, nos primeiros dias, no período de incubação, o pico máximo de vírus vai provocar o início da formação das lesões, e com as lesões a gente vai ter todo o conjunto de sinais que o animal ele vai apresentar. Então, entre 7 e 11 dias a gente vai observar as principais lesões e os principais sintomas nesse animal, e a partir dos 15 dias, né, a gente vai ter ali o início da detecção de anticorpos. Então a gente tem um pico viral grande, que com o início das lesões e com a produção de anticorpos, esse vírus ele vai reduzir a sua quantidade no organismo, né? Então a gente tem aqui a produção de anticorpos lenta e gradual, provocando a redução do título de vírus. Então, para a gente ver aqui, só como exemplo, né, dependendo da época que a gente for
coletar amostras, a gente vai ter amostras diferentes para enviar para o laboratório. A gente vai comentar isso nos próximos slides. Então, para a gente selecionar a amostra, a gente precisa fazer perguntas básicas. Quando que a gente coleta essa amostra? Qual é o momento que a gente precisa coletar essa amostra? Como a gente mostrou aqui, né? Dependendo do momento da doença, a gente vai ter uma amostra diferente para coletar. Então, a gente tem aqui, a gente pode coletar amostras no início das lesões, a gente pode coletar amostras já no período de recuperação do animal, né? Então, podemos coletar amostras nesses períodos diferentes? Podemos, mas aí a gente vai para uma segunda pergunta: onde coletar? Né? O que coletar? E aí a gente volta para cá. Se a gente for coletar no início da doença, a gente vai coletar amostra de lesão, amostra de epitélio. A partir do momento que a gente está numa investigação e a gente observa, a gente tem a notificação que animais 10 dias atrás, 15 dias atrás, eles babaram, mancaram, tiveram lesões bucais, né, lesões vesiculares bucais, nasais, etc. E a gente chega na propriedade já com as lesões cicatrizadas, a gente pode coletar? A gente pode coletar, né? Então, quando, o onde aqui, a gente vai, e o que coletar, a gente vai coletar amostras diferentes, a gente não vai coletar mais amostra de lesão porque as lesões não existem mais. Então a gente vai partir para a coleta de sangue, porque a gente tem um título de anticorpos altos, né? Então, de acordo com o tempo, a gente vai ter um quando, né? De acordo com o quando, a gente vai ter um onde e um que, o que coletar diferente, tá? Por isso que eu falo que a gente precisa entender da doença. E a última pergunta é o como coletar. Então, para cada tipo de amostra, a gente vai ter um procedimento diferente, um equipamento diferente, uma técnica diferente. Então, fazer uma biópsia é totalmente diferente de uma coleta de sangue. Fazer uma coleta de tecidos superficiais, de raspas de pele, etc., a gente faz um procedimento. Se a gente precisar fazer uma biópsia, a gente precisa fazer um outro procedimento. Então, para tudo, são exemplos que eu dou, né? Para tudo a gente tem técnicas diferentes. Então, de acordo com o tipo de doença que a gente está observando, a gente vai ter um quando diferente, um onde diferente, um como coletar diferente. É necessário que se conheça a patogenia da doença. Então a gente precisa entender, né, por onde esse micro-organismo ele entra, quais os órgãos que ele passa e ele altera morfologicamente e funcionalmente aquele órgão, né, para a gente entender aonde ele vai lesar, aonde ele vai causar a alteração fisiológica. Então a gente precisa, como eu sempre falo para vocês, conhecer a patogenia da doença. Isso é bastante importante, tá? Então, para a gente começar a falar a respeito, né, de estratégias de coleta de material, uma coisa que a gente precisa, um fator que a gente precisa levar muito em consideração é a biossegurança. O que é biossegurança? Um conjunto de procedimentos destinados a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar os riscos inerentes a essas atividades que vocês vão executar, né? Atividades essas que podem comprometer a sua saúde, podem comprometer a saúde do animal e podem contaminar e comprometer o ambiente. Então, quando a gente fala de procedimentos de biossegurança, a gente não está falando em só prevenir
a nós, né, veterinários, enquanto profissionais, né, de fazer a prevenção de nós não nos infectarmos, nós não nos contaminarmos. A gente está envolvendo não só o nosso corpo, a gente está falando do nosso paciente, a gente está falando e cuidando do ambiente também. Fazer um procedimento de uma cura de um abscesso, né, a gente precisa usar EPIs para nós não nos infectarmos, nós precisamos usar procedimentos para garantir a segurança do paciente, então uma boa contenção, um bom procedimento de desinfecção local, então um procedimento de segurança para o paciente que a gente está trabalhando e trabalhar num local adequado, porque a gente vai ter que fazer a desinfecção daquele ambiente depois. Então a gente não pode tratar um abscesso na terra, no gramado, a gente precisa fazer isso num chão cimentado, onde a gente vai poder ter condições de lavar e desinfectar aquele local ali, né? Então a gente precisa trabalhar com procedimentos para salvaguardar nós, o nosso paciente e ao ambiente. Porque assim, né, eu faço uma brincadeira com essa imagem. Cara, a gente pode fazer o nosso procedimento de várias formas. De várias formas. E a gente vai conseguir sucesso. Mas será que ele foi feito da forma mais adequada? Será que a gente, executando esses procedimentos, a gente não está arriscando a nossa vida, a gente não está arriscando a vida do paciente, a gente não está arriscando o equilíbrio ambiental? Né? Então a gente precisa fazer procedimentos com técnica, a gente precisa fazer as nossas ações com procedimentos seguros e biosseguros, porque nem sempre aquilo que a gente planeja dá certo, né? Então eu brinco com essa imagem também dizendo, né? O cachorro, o caramelo chegou e falou, hoje eu vou comer um porco-espinho. Mas será que ele obteve o resultado? Será que ele utilizou a melhor metodologia? Será que a metodologia que ele utilizou, ele obteve sucesso? Ele obteve um bom resultado da forma como ele executou? Né? Então, a gente tem que pensar muito bem na mensagem dessa imagem, se aquilo que a gente faz, da forma que a gente está fazendo, é adequado, porque nem sempre aquilo que a gente planeja fazer vai sair da forma como a gente planejou, né? Então, as ações de biossegurança, elas envolvem, primeiro, o uso de EPIs. Claro, né, que eu não vou dizer para vocês irem numa propriedade rural e terem que utilizar essa rouparia, né, toda, esses equipamentos de proteção individual todos. Aqui eu estou mostrando imagens de equipamentos de proteção individual que são utilizados em doenças emergenciais, em focos de febre aftosa, em focos de peste suína, por exemplo, né? Mas é um exemplo que a gente executa, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ela pode parecer exagerada, mas é um equipamento adequado para você fazer uma necrópsia de campo. Essa semana um colega me ligou que ele estava preocupado que ele fez uma craniotomia num cachorro do mato, né, num animal silvestre, e enquanto ele estava fazendo a craniotomia para coletar material encefálico, né, uma gotinha de material, não sei qual foi, né, ali da cabeça, pingou no olho dele. E aí? Quer dizer, você usa macacão, você usa luva, mas não usa um óculos, né? Então, são esses exemplos que a gente dá que a gente precisa levar bastante em consideração quando a gente vai executar uma atividade. Utilizar os EPIs adequados à atividade que a gente vai executar. Tá? Não estou dizendo que a gente precisa se vestir de astronauta em todo momento. Não, mas para cada procedimento a gente utilizar
o equipamento de proteção individual adequado. E aí são os mais variados, né? Desde do próprio macacão, né? Um avental impermeável, botas, luvas, máscaras, gorros, óculos de proteção, tudo isso, né, para não só nos proteger, mas se a gente parar para pensar também, se nós estivermos executando uma cirurgia, nós temos que também proteger o nosso paciente, né? Então são exemplos. A contaminação microbiana, né? Ela é uma via de uma mão de duas vias, tanto lá quanto cá, né? O risco está para os dois lados, não só para o veterinário quanto para o paciente. A biossegurança envolve também a contenção. Uma boa contenção, ela vai proporcionar um bom exame clínico, vai proporcionar uma boa coleta de material, vai proporcionar segurança, não só para o animal que está sendo manipulado, quanto para o profissional que está manipulando esse animal, né? Então uma boa contenção significa 80% de sucesso no resultado do exame clínico e 100% no sucesso na coleta de amostras, né? Então, um animal bem contido, ele não se machuca, ele não se fere e ele não fere ninguém. E a gente consegue fazer um bom procedimento diagnóstico ali. Então, só para exemplo, né, isso é um foco de febre aftosa, aonde a gente tem essa colega aqui, é uma colega do Serviço de Defesa Agropecuária do Mato Grosso do Sul, do IAGRO, né? Ela tem 1,60 m, é baixinha, né? Por que eu estou falando disso? Não é discriminação não, mas é para dar um bom exemplo. Um animal bem contido, um animal bem manejado, né? Ele pode ser muito bem manipulado. Não só ela está fazendo uma coleta de amostra, o exame de Probang, né? Uma coleta de líquido esofágico faringiano, onde ela introduz uma haste com um copo na região do esôfago para fazer coleta de muco. Então, com uma formiga, com um brete de contenção, ela consegue fazer um procedimento num animal que é o dobro da altura dela, né? Dobro do tamanho dela. Então, a gente não precisa de força, a gente precisa de técnica, tá? A identificação do animal, ela é bastante importante, lembrando que a amostra, ela vai ser analisada de forma individual. Então, a amostra, ela precisa receber a identificação, a correta identificação, para que, por exemplo, uma amostra, caso seja positiva, né, e tenha que fazer a eliminação desse animal, que o animal correto seja eliminado, que seja executado o procedimento, né, sanitário adequado de eliminação. Imagina errar o animal, você acaba eliminando o animal errado e deixando o animal fonte de infecção, continuando a transmitir a doença para os outros animais. Nós temos casos de colegas que tinham que coletar 10, 15 amostras de sangue para diagnóstico de anemia infecciosa. Ele coletou amostras de um cavalo só, né, para poupar trabalho, e enviou 10, 15 tubos com o mesmo sangue, só que identificando 10, 15 animais diferentes ali. O que aconteceu? Pela lei de Murphy, ele coletou de um animal positivo para IE. Deu um rebu enorme. Esse colega, ele sofreu sanção do Conselho de Veterinária, do Ministério da Agricultura, porque ele fraudou uma amostra e ele teve que explicar que não eram 10, 15 animais positivos, que ele fraudou, na verdade, as amostras, né? Então isso dá um problema muito grande.
e o descarte adequado dos equipamentos que a gente utilizou para a coleta, né? Então, material perfuro-cortante, material infectante, sempre descartar da forma mais adequada e mais segura possível, né? Então, assim, antes de sair da propriedade, todos os materiais utilizados na colheita de materiais, tais como sondas, os imobilizadores, as formigas, né? Agulhas metálicas que não são descartáveis, botas, deverão ser desinfectados, né? Com desinfetantes químicos ou físicos, e a gente tem que observar o tempo de contato desses desinfetantes com o material a ser desinfetado, né? Avaliando cada situação. Todo o restante do material, como macacões, deverão ser colocados em sacos plásticos para posterior desinfecção e lavagem. Mas, professor, cara, isso é para minha rotina? Não, né? A gente tem que desinfetar todo o material que não é descartável. Então, uma sonda nasogástrica, que você vai fazer um exame clínico no animal, a gente vê muito colega veterinário simplesmente dando uma lavadinha com água e tá tudo bem. Daqui a pouco ele vai para outra propriedade, ou na mesma propriedade vai utilizar em outros animais, e aquela sonda ela não foi desinfetada, ela não foi lavada e desinfetada. Então ela vai estar transportando o patógeno para outros animais. Então a gente precisa tomar cuidado na nossa rotina para fazer a adequada lavagem e desinfecção dos nossos equipamentos de procedimento clínico ambulatorial, né? Então aquilo que tem que ser lavado e desinfetado tem que ser feito de forma adequada, de forma rotineira, né? Na propriedade. Algumas coisas que não podem ser feitas na propriedade a gente leva embora para ser desinfetado na clínica, né? Ou em casa, na lavanderia e etc. Então, para mostrar como é feito aqui, o uso de um macacão que foi realizado num foco de doença infecciosa, né? Então não só o macacão quanto as botas são colocadas num saco plástico. Nesse caso aqui era um foco de febre aftosa. Então se coloca o macacão, se coloca a bota dentro do saco plástico, é amarrada a boca do saco plástico e esse saco plástico é pulverizado por fora com desinfetante. Porque nada pode sair de dentro do foco, né, sem que tenha sido desinfetado, né? Então o próprio veículo vai passar por um banho de desinfetante antes de sair da propriedade, para não levar vírus para fora da propriedade, né? Em se falando de necrópsia, a gente tem que lembrar que quanto maior for o tempo que aquele animal ali ele passar em processo de putrefação, em deterioração, né? Os títulos microbianos, né, os patogênicos principalmente, não só virais, mas os patogênicos, os micro-organismos, bactérias patogênicas, etc., elas vão diminuir. A gente tem que lembrar que aqueles micro-organismos que vão ser decompositores, eles vão aumentar muito em quantidade, né? E isso vai fazer com que os micro-organismos patogênicos eles reduzam em quantidade ao longo do tempo. Então, quanto mais rápido a necrópsia for realizada e quanto mais rápida for a coleta de amostras, melhor vai ser para o isolamento do material ou até mesmo a realização dos exames histopatológicos, né? Então, no sentido de evitar contaminações, principalmente no conteúdo gastrointestinal, deve ser feita a necrópsia na seguinte ordem. Primeiro, coletar amostras de órgãos que se situam fora das cavidades, depois amostras provenientes da cavidade torácica, depois amostras provenientes dos órgãos da cavidade abdominal e depois o conteúdo intestinal. Aí a gente consegue coletar amostras para análise microbiológica, né?
com o mínimo de contaminação possível, né? Como que a gente tem que fazer o transporte dessas amostras? Bom, aí tem um outro conjunto de conhecimento, que não é simplesmente colocar num frasco e enviar. Claro, depende do tipo de amostra. Se a gente está falando de amostra para histopatologia, então é um frasco com formol e tudo bem, né? Lembrando que a amostra deve compreender só 10% do volume, 90% do volume daquele frasco tem que ser de formol, né? Mas para as amostras microbiológicas não é tão simples, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Então, a remessa desse material, né, para a gente fazer a remessa, a gente tem que entender que o acondicionamento para a remessa dessas amostras, para diagnóstico, deve assegurar a adequada preservação da amostra, então tem que ser levado em conta temperatura, volume, tempo, quantidade de amostra e por aí vai. E a segurança daqueles que manipulam essa amostra. Então a gente tem que lembrar que o técnico de laboratório que vai manipular essa amostra, ela precisa receber um frasco, precisa receber um recipiente limpo e não todo contaminado porque a amostra ela foi mal embalada ou mal enviada, né? Lembra dos procedimentos de biossegurança. Então o acondicionamento para remessa ela tem que ser feita da seguinte forma: a amostra precisa estar dentro de um recipiente primário, né? Pode ser um pote, pode ser um tubo de ensaio, tudo vai depender do tipo de amostra. Ela vai ter que ser acondicionada numa embalagem secundária e depois numa embalagem terciária rígida, né? Isso tudo para garantir a segurança de que aquilo que está aqui dentro, se acontecer algum tipo de acidente, não vai extravasar e não vai contaminar o ambiente, dispersando o patógeno que está aqui dentro. Então, um exemplo máximo que a gente tem, por exemplo, é um sistema de coleta e envio de amostras para febre aftosa. Então, nós temos aqui o líquido, né, o epitélio coletado, líquido vesicular, né, é coletado e é colocado nesse frasco, que ele é vedado com fita. Essa amostra, esse frasco primário, a embalagem primária, ela é colocada numa embalagem secundária, que é tampado, e por sua vez numa embalagem terciária, né? Isso tudo, né, vai ser ainda colocado no gelo para adequada conservação da amostra que vai ser enviada ao laboratório. Então essa amostra ela tem que ser conservada sob baixas temperaturas para chegar no laboratório sem deterioração, né? Então, do lado de fora do isopor, a gente vai colocar, né, um envelope com todas as informações dessa amostra. O que contém, nome de animal, tipo de amostra, tipo de investigação que tem que ser coletado, localidade, médico veterinário responsável e por aí vai. A gente vai falar mais um pouquinho à frente, né? E existem diferentes conservantes que a gente vai utilizar para evitar a deterioração da amostra. Então, os conservantes eles podem ser físicos, né? Então, conservante que a gente vai falar da baixa temperatura. Então, nós temos diferentes tipos de gelos e tem os conservantes químicos, que a gente vai falar no próximo slide. Então, por exemplo, nós temos o gelo seco. O gelo seco ele é um excelente conservador, porque ele vai reduzir a temperatura a quase menos 80 graus Celsius. Então, ele vai congelar a amostra e essa amostra vai chegar em qualquer lugar. Então, ele não vaza, porque ele é seco, ele evapora, né? Dá para fazer o reenchimento do vasilhame, do isopor, onde a gente está
colocando ali os frascos, as amostras, né, vai resfriar todo o interior daquele isopor. Essa é uma das vantagens. Só que o gelo seco também tem desvantagens. Ele evapora, né, então ele desprende CO2. Isso daqui tem duas situações. Se aquele isopor ele for totalmente vedado, o aumento da pressão interna vai fazer com que aquele isopor exploda, né? Então vai explodir, vai rachar e vai quebrar toda a caixa isotérmica, todo o isopor. Então acaba que esse recipiente ele vai ficar inviável, vai quebrar esse recipiente. Então a gente tem que colocar, na verdade, um respiro para que o CO2 ele naturalmente ele saia do isopor, né? Uma outra desvantagem é que esse CO2 ele vai se infiltrar na amostra. Se essa amostra ela não for muito bem vedada e isolada, o CO2 ele vai acidificar a amostra. Então a acidificação do meio pode matar os micro-organismos ali presentes. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Uma outra desvantagem é que não é em todo lugar que a gente encontra gelo seco. Então às vezes a gente quer tá lá no interior, consegue encontrar gelo seco, coloca gelo seco dentro do isopor, esse gelo seco vai ficar 24, 48 horas dentro do isopor e depois ele evapora. Se a amostra demorar, se a embalagem demorar mais do que 24, 48 horas para chegar no laboratório, essa amostra vai começar a esquentar e vai começar a deteriorar. Então, assim, o gelo seco ele é bom para quando o laboratório ele estiver perto, né? E quando evapora, ele deixa espaço dentro do pacote. Então, imagina uma grande quantidade de gelo que em 24 horas ele desaparece. Então as amostras elas ficam soltas no isopor. Ah, mas então tem um monte de desvantagens. Não, é só saber trabalhar. Eu cansei de enviar amostras de soro para o laboratório do Ministério da Agricultura com um misto de gelo seco e gelo reciclável, essas bolsas congeladas, né? Um outro material, um outro tipo de gelo que é bastante comum é o gelo úmido. Esse gelo que a gente faz na nossa geladeira doméstica, né? Então está disponível em tudo quanto é lugar, é de preenchimento fácil, né, do isopor, pode ser preparado em bolsas, né? Então o gelo não precisa ficar solto dentro do isopor, a gente pode colocar ele dentro de vasilhames fechados para que eles não vazem, né? E não, ao derreter, eles não encharquem o conteúdo, né, do isopor, né? Tem algumas desvantagens. Ele é um gelo sujo, porque se ele derreter e não estiver contido ali dentro de uma bolsa ou de pequenas garrafas, essa água ela vai contaminar todo o interior do recipiente, né? Ele possui curta duração, então é um gelo que, se for muito bem embalado, né, nesse isopor, ele vai ficar ali 24 horas viável, né? Não mantém a amostra congelada. A amostra, ela, no início, mantém ela congelada, mas logo depois ela vai descongelar e vai manter resfriada. E né, para a gente conseguir um bom resfriamento do interior da embalagem, a gente precisa de uma grande quantidade, né? Então tem as vantagens e as desvantagens. E a gente tem aqueles gelos artificiais, aquelas bolsas de gelos, né? Elas são secas, mantém o conteúdo ali sob baixa temperatura, bem baixa temperatura, mas por um curto período de tempo, né? E ele pode ser substituído. Então, ao longo de uma viagem, esse material ele pode ser mantido congelado simplesmente trocando essas bolsas de gelo, né? Então, uma das desvantagens, né,
é que ele pode não estar disponível no trajeto, né? E eles são pesados também. Então a gente vai ter ali uma grande quantidade de material num volume, num peso bastante grande naquela embalagem. Então a gente está falando aqui dos diferentes tipos de gelo, dependendo da situação, do local, da distância que a gente está do laboratório, do tempo de percurso desse isopor até o laboratório. A gente vai fazer um uso individual ou um uso misto desses diferentes tipos de gelo. E uma outra forma de conservar é através da utilização dos conservantes químicos. São aqueles conservantes que a gente coloca a amostra dentro, junto com as amostras, né, junto com esses conservantes dentro do frasco. Então são soluções tamponadas, soluções glicerinadas dos mais diferentes tipos que a gente vai colocar, dentro do frasco junto com a amostra para fazer com que aqueles micro-organismos que fazem a decomposição daquele material, eles não se multipliquem. E para manter estável a amostra, não só quimicamente, mas fisicamente, a gente vai deixar estável a amostra dentro daquele frasco, conservando os micro-organismos ali dentro daquela amostra. Então a gente tem o MTV, né, que é uma solução líquida, de uma solução tampão, né, de sais junto com antimicrobianos. A gente tem o líquido de Vallée, que é uma solução glicerinada, né, tamponada. Ela é bastante utilizada para febre aftosa, para peste suína. Tem aqui líquido de Badson também, que é uma solução glicerinada também e tamponada. Então são diferentes soluções que a gente pode colocar junto com a amostra para fazer o transporte dessas amostras, né? Outro fator importante que a gente deve levar em consideração no envio das amostras é a requisição. Então a gente precisa encaminhar informações adequadas daquilo que a gente está enviando ali. Então são inúmeras as informações. Como exemplo aqui, né, a gente tem, por exemplo, localização da propriedade ou endereço do proprietário, né, se a gente está falando ou de uma propriedade rural ou de um cão, de um gato, né, numa cidade. A identificação do proprietário, a identificação do solicitante, que é o médico veterinário, a identificação, né, do remetente, que é o médico veterinário, a descrição do animal, idade, sexo, porte, peso, raça, tudo isso é importante, porque às vezes, dependendo do tipo de amostra que você enviar, o próprio laboratorista ele pode sugerir um outro tipo de amostra para aquela suspeita que você está querendo ali pesquisar. Então, por isso que é importante a gente enviar as informações do paciente, as informações da propriedade, porque isso vai caracterizar muito bem, né, não só o paciente, mas o local de onde ela está vindo, e principalmente quando a gente fala de doença de rebanho, né, a gente tem que identificar muito bem o animal, os animais, e identificar muito bem a localização da propriedade, né. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, um formulário de investigação utilizado pelos Serviços de Defesa Sanitária Animal, né. Então, quando eles vão numa propriedade e eles fazem o levantamento de informações ali naquela propriedade, né. Então, a gente vai ver o tipo de informações que eles coletam, né. Então, é um forminho, um formulário de investigação de doenças, ele é o formulário inicial. Quais são as informações que são levantadas ali? Então a gente tem aqui o nome do criador, a gente tem nome da propriedade, né, a localização, município, as coordenadas geográficas, né, a finalidade da criação, cria, recria, engorda,
se é de avicultura, se é tipo de exploração, né, se for gado, se for animal local, se for animal importado, né, criação tecnificada ou não tecnificada e por aí vai. A gente tem aqui, a gente vai fazer agora aqui o cadastro do rebanho. Então, espécie bovina, dentro da faixa etária, dentro do tipo de sexo, de qual sexo de cada um, quais os animais doentes, quais os animais mortos, né, distribuídos em cada faixa etária, em cada tipo de animal, tudo isso é levantado, né? Na cronologia do foco, a gente tem que entender que doença não é só sintomas, não é só lesão, a gente tem que avaliar a evolução da doença, a característica da doença. Então, o início, quando deu início, quando foi notificada, quando foi feita a primeira visita na propriedade, quando coletaram amostras, quando foi enviada para o laboratório, quando a propriedade foi interditada, caso tenha necessidade, quando que os animais foram isolados, todas essas informações elas são importantes para a gente avaliar a evolução da doença, não só na propriedade, mas quanto o desdobramento da doença em outras propriedades, né? Registro das vacinações, o tipo de material que foi coletado, a espécie, o número de amostras, né? E aí uma descrição da necrópsia ou dos sinais clínicos. Então isso daqui não é uma informação que a gente simplesmente vai marcar um xizinho. Isso daqui vai depender da nossa acuidade, do nosso conhecimento. O que a gente observou ali? O que a gente observou não só nos animais que estão vivos, mas na necrópsia que a gente executou. Essas informações elas são bastante importantes, né? A movimentação de animais nos últimos dias, né? Qual foi a provável origem da doença? Isso na investigação, com aquele conjunto de perguntas que a gente faz, a gente consegue mais ou menos avaliar, né? E aqui uma informação que vale ouro, né? Que eu costumo colocar aqui as barrinhas de ouro, observações gerais. Aquilo que você observou e que não tem campo para marcar um xizinho dentro do formulário ou dentro do seu procedimento de investigação, né? Aquilo que você viu, aquilo que você sentiu, aquilo que você identificou, coisas além de um formulário, né? Então, essa aula, essas informações todas, a gente passa para vocês no sentido de coletar material não é um simples ato, né, de coletar uma amostra e enviar para laboratório. Ela precisa ter estratégia. A estratégia envolve o momento adequado da coleta. Para cada momento, a gente vai escolher um local diferente. Porque num primeiro momento a gente pode observar lesão, num segundo momento não existe mais lesão. O que a gente vai coletar? Amostras de sangue para determinação de anticorpos. Então, assim, é um exemplo básico, né? Então, para cada momento a gente precisa entender qual é o tipo de amostra adequada. Em cada momento a gente vai observar qual é a melhor amostra. Para a gente coletar uma amostra adequada, a gente precisa da melhor técnica possível, do melhor equipamento possível, da melhor forma de manipular o animal possível. Lembrando que a gente precisa garantir a segurança dele, a nossa segurança e a segurança do ambiente. Na hora de coletar, a gente precisa coletar a melhor amostra, enviar da melhor maneira possível, para a gente ter o melhor resultado do laboratório possível. Enviar as informações adequadas para o laboratório, né? Lembrando que algumas dessas informações, se forem de animais de produção, elas vão ser importantes para a investigação epidemiológica da doença pelas autoridades sanitárias. Então, o que eu quero passar de mensagem para vocês aqui é que enviar amostras para o laboratório não é um simples ato mecânico. Ele precisa ser muito bem planejado, muito bem executado, porque uma amostra mal coletada, mal conservada, ela não vai gerar resultados confiáveis
dentro do laboratório, tá? Então, assim, de forma rápida, porque é uma gravação, a gente tem que trabalhar de forma mais específica, né? A gente não pode desenvolver tanto o assunto aqui, mas a gente fica à disposição para as perguntas, tá bom? Estudem, qualquer coisa, entre em contato com a gente.